Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Bora lá para mais um dia de muita informação. Hora de matar a saudade também. Tá chegando, hein? Domingo, Corinthians e Red Bull Bragantino. Depois de cerca de um mês sem entrar em campo, o Corinthians volta à atividade nesse domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino. Jogo bem complicado, hein? Jogo difícil. O Red Bull Bragantino é um time forte, é um time que vai marcar o Corinthians lá em cima e temos muito a falar sobre esse jogo. A começar pela provável escalação. Vamos lá. Conversei com uma pessoa hoje de manhã para entender um pouco da situação do Yuri Alberto. Ele que segue na etapa de transição daquele problema que ele teve na coluna, ainda no jogo contra o Atlético Mineiro, na reta final antes dessa intertemporada. O Yuri Alberto teve um problema na L1, na vértebra, na sua região cervical. O Yuri Alberto, a tendência é que ele não fique disponível, no máximo, fique ali no banco de reservas, porque o Corinthians teve folga nessa terça-feira e se reapresenta hoje ao CT, ainda sob essa expectativa e sob essa indefinição do Yuri Alberto. Estando na transição e retornando nessa quarta-feira, ele terá os treinos de quarta, quinta, sexta e sábado com o grupo. Ainda é muito pouco para uma lesão muito séria que ele teve, então acho difícil que o Corinthians conte com o Yuri Alberto. Nisso abre-se uma série de possibilidades. Pode ser que ele vá com o Héctor Hernandes, o Dorival já mostrou que gosta do jogador, tem utilizado, inclusive na estreia do Dorival Júnior pelo Corinthians contra o Novo Horizontino, foi um gol do Héctor Hernandes que garantiu ao Timão uma vitória por 1-0. Pode ser ele a alternativa, pode ser o Thales Magno, que é um cara que o Dorival tem usado mais aberto pelos lados, ou pode ser o Guinegão. E por que pode ser o Guinegão? Porque recentemente o Corinthians subiu uma série de jogadores da base para treinar no profissional, mais especificamente 4. O Bahia, Dieguinho, o Cauê Furquim e o Guinegão. O Bahia teve um problema físico ainda antes da paralisação, então ele não está treinando com o grupo. Nessa semana, o Corinthians também vai ter uma sequência decisiva pelo Brasileirão Sub-20. O Dorival autorizou que o Furquim e o Dieguinho descessem para o Sub-20, mas que o Guinegão ficasse com os profissionais. Então é um indicativo que, ao menos relacionado para ganhar alguns minutos, o Guinegão deve ser. Lembrando que no penúltimo jogo antes dessa paralisação, o Guinegão fez a estreia dele pelo profissional, um jogo contra o Vitória na Neoquímica Arena. O jogo seguinte contra o Grêmio, que ele tinha boas possibilidades de começar jogando, já estava ainda lesionado, ele perdeu boa parte desse período se recuperando de lesão, ele fez parte da transição com o Yuri Alberto e ele não jogou naquela partida no Sul. Quem sabe o Corinthians não tenha Guinegão no ataque nesse duelo contra o Red Bull Bragantino. Vamos para outras informações, eu tô com uma colinha aqui, os salários do Corinthians em dia, né? Atrasou cerca de um dia, menos de 24 horas, mas o Corinthians conseguiu arcar com seus compromissos. Esses valores deveriam ser pagos na segunda-feira, o quinto dia útil do mês. O Corinthians não tinha fluxo de caixa porque contava com alguns valores que entrariam no caixa, mas se deparou com a notícia que esses valores já haviam sido antecipados pela gestão Augusto Melo. Então esses valores na realidade não entrariam mais no caixa do Corinthians, eles já estiveram em um dado momento e já foi utilizado para pagar boa parte dos atletas. Então o Corinthians conseguiu correr contra o tempo, foi um dia de muita correria no Parque São Jorge, pelo que eu soube, mas pagou os salários dos jogadores e dos funcionários do clube. Lembrando que direitos de imagem são pagos após o dia 20. Então há um prazo maior para que o Corinthians pague os direitos de imagem dos atletas, que compõem praticamente 50% da folha salarial do clube, certo? E o atacante Giovani, que ontem foi anunciado pelo Hellas Verona da Itália, trago para vocês uma história muito curiosa sobre o Giovani. Ele deixa o Corinthians sem custos, com o clube paulista mantendo 3,5% dos seus direitos econômicos pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, mas não embolsou nada com essa negociação, sendo que em setembro do ano passado, no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o Corinthians já sabia que o Giovani não iria renovar, né? Ele faz o último jogo estando à disposição pelo Corinthians e depois dali ele some, de acordo com o Ramon Dias, o técnico da época, ele deixa de ser relacionado porque não iria renovar o seu contrato com o Corinthians. Então o Corinthians já tinha ciência disso. Pouco antes dessa confirmação da não renovação do Giovani, o Corinthians teve uma proposta desse mesmo Hellas Verona para levar o Giovani no meio do ano passado. Uma proposta de 1 milhão de euros fixos, com mais 600 mil euros em variáveis. A cada 10 jogos que ele fizesse, o Corinthians ganharia mais 175 mil euros e mais 20% de uma mais-valia, ou seja, o Hellas Verona vendendo o Giovani, o Corinthians teria direito a 20% do lucro da operação. Então,
foi uma proposta recusada pro Corinthians, teria sido melhor aceitar, né? Se o clube já tivesse a consciência que não renovaria com o Giovani, perderia o jogador como perdeu agora, mas pelo menos embolsaria um valor interessante. O Giovani já está integrado à equipe italiana para pré-temporada, de olho no calendário europeu, calendário italiano da Série A. E por fim, uma informação que eu trouxe ontem a respeito do volante Charles. O Charles, como a gente falou ainda no começo da janela, estava naquela lista de negociáveis do Corinthians. Não só ele, mas o Alex Santana. A informação também bateu. O Alex Santana já jogou no Grêmio, já estreou pelo Grêmio no título da Recopa Gaúcha. O Charles também sempre esteve nessa condição de negociável. E agora apareceu um interessado querendo levar o Charles por empréstimo. O Atlético Paranaense, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, quer contar com o Charles neste ano, quer levar o jogador. Vamos lá. Corinthians topa se livrar do Charles, topa negociar o Charles com o Atlético Paranaense, mas impõe algumas condições que dificultam o negócio. O Corinthians quer um valor pelo empréstimo, ou seja, uma indenização pelos valores, pelo tempo de cessão do Charles, e não só isso. O Corinthians quer também pagamento integral dos salários por parte do clube paranaense. Isso, de certa forma, dá uma esfriada no negócio. O Atlético ainda não desistiu e quer levar o Charles. A informação do meu amigo Vinícius Furlan, que cobre o Atlético Paranaense com maestria, é de que o Atlético se vê em condições de costurar um negócio bom e colocar uma cláusula de obrigação de compra nesse empréstimo, caso o Atlético consiga o acesso à Série A. Então, se o Atlético subir, é ativado esse gatilho e o Charles fica em definitivo. Vamos ver, o Alex Santana já saiu, sendo essa saída do Charles confirmada, as opções de meio campo do Corinthians acabam reduzindo um pouquinho, mas ainda assim é uma peça que pouco joga e quando joga é saindo do banco de reservas. Vocês negociariam o Charles ou vocês acham que pro Corinthians valeria a pena manter o Charles no grupo e tentar uma oportunidade futura que seja mais vantajosa? E lembrando, Corinthians e Atlético Paranaense tem uma disputa nos bastidores, não dá nem para chamar de disputa, mas o Corinthians deve ao Atlético Paranaense cerca de 12 milhões de reais pela compra do Alex Santana. Então, essa dívida eu acho que pode ser incluída no negócio também, no sentido, a gente coloca uma multa do Charles, uma cláusula de compra de 3 milhões de reais, o que é baixo. Mas, além desses 3 milhões de reais, a gente abate 6 milhões de reais da dívida que vocês têm com a gente pelo Alex Santana, ou algo desse gênero. Então, eu acho que isso deve ser levado à mesa de negociação. Vamos descobrir. O fato é, o Corinthians segue trabalhando e eu mantenho a informação que eu trouxe ontem para vocês aqui. Antes de pensar em reforços, antes de sonhar com contratações para melhorar o elenco, o Corinthians tem certeza que é necessário reduzir o valor de sua folha salarial, a sua folha mensal. O clube quer reduzir esse gasto com o grupo de atletas antes de incluir novas despesas com novos jogadores, embora seja de consenso entre Dorival Júnior, Fabinho Soldado e a diretoria do clube de que é necessário reforçar o Corinthians para tentar alçar voos maiores ainda nesta temporada. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos e deixe o seu valeu aí, certo? Tamo junto e um grande abraço.